Eu desejo cumprimentá-los com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao meu canal, muito bem-vinda. E hoje nós vamos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical na classe dos jovens. Então eu quero chamar você aí, moço, moça, jovem, rapaz. Vamos aprender a palavra do Senhor Jesus nesta oportunidade. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 11, que vai ser estudada em classe no dia 12/12 de 2021 e por sinal será o dia da Bíblia, né? O dia comemorado como o dia da Bíblia. Então hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem por título Julgamento Final, Novos Céus e Nova Terra. O texto do dia está em Apocalipse 20, versículo 11, diz: "E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles." A síntese da nossa lição diz: no final da história, Deus pedirá a prestação de contas da humanidade não regenerada e, após a condenação, estabelecerá definitivamente novos céus e nova terra, nos quais habitará a justiça. Então esta é a nossa síntese da lição de hoje. É muito importante também que você, jovem, estude e leia, né? Leia e estude o texto bíblico. Eu vou deixar aqui na tela para você, que você tem aí na sua revista também. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 até o 15, e também Apocalipse 21, do versículo 1 ao 3. Então você pode fazer aí a leitura, né? Dá uma seguradinha no vídeo e faça a leitura aí na sua casa. O que é que nós vamos estudar nesta lição? Primeiro, nós vamos ver o julgamento final. O que será o julgamento final? Vamos ver quem será o juiz deste julgamento. Nós vamos ver em que base, né, se fundamentará este julgamento. Vamos ver também o destino dos condenados neste julgamento do juízo final, também chamado do juízo, né, do trono branco. Depois nós vamos estar vendo no ponto 2, novos céus e nova terra. Então nós vamos estar vendo aí como, né, algumas coisas referentes ao novo céu e à nova terra. Vamos ver a questão do fim do mundo, também da nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, segundo João, para o novo, né, para a nova terra, tá bom? E também, por fim, nós vamos estar vendo a alma é imortal e a vida não cessa. Então nós vamos ver que Deus criará um novo céu e uma nova terra, e nós que somos salvos e todos aqueles que serão salvos ainda viverão neste novo céu e nova terra, desfrutando de toda a bênção de Deus para toda a eternidade. É um tempo sem fim, onde os teólogos chamam de estado eterno. Por que estado eterno? Porque nunca terá fim, será realmente eterno. Então vamos lá, ponto de número 1, o julgamento final. Esse é o ponto principal de número 1. O subtópico de número 1 diz o presidente desse tribunal. Então diz aí na revista que o pai outorgou ao filho todo o juízo, a fim de que ele tivesse todas as credenciais necessárias para presidir o tribunal de Cristo, o juízo das nações e também o juízo final. Então nós temos pelo menos três tipos de julgamento, né, na Bíblia, escatologicamente falando. O tribunal de Cristo,
que a igreja passará, somente a igreja, o julgamento das nações, que é o que ocorrerá após a tribulação, após a batalha do Armagedon, e por fim o juízo final que se instalará, né, logo após o milênio, né, daquela derrota de Satanás e dos seus aliados no final do milênio. Logo se instaurará o trono branco, o juízo final. Então, o presidente desses tribunais, o juiz desses tribunais, será o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, o Pai, deu ao Filho todo o juízo. Então, a pessoa do Filho, né, a segunda pessoa da Trindade, executará todo o juízo. Subtópico 2, os livros do julgamento. Nós vemos em Apocalipse, capítulo, está até no nosso texto bíblico, né? Capítulo 20, versículo 12, eu vou colocar aqui na tela, que diz o seguinte: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Então, abriram-se os livros, né? Alguns estudiosos dão um nome a esses livros. Eu prefiro ser mais sucinto, né? E dizer que são livros, e nesses livros, esses livros serão a base, é lógico que uma representação, porque Deus não precisa, né, na verdade, de registrar nada para eles não esquecer. Deus nunca esquecerá de alguma coisa, né? Ele sabe todas as coisas. Então, o livro da vida está nomeado aí, então eu me reservo a dizer o seguinte: o livro da vida estará lá e os outros livros, né? E alguns estudiosos falam livro da consciência, né? Então, eu prefiro me ater simplesmente ao que está aqui. Abriram-se os livros e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Então, haverá esses livros, né? Evidentemente que Deus não precisa de livros para tomar nota de todas as nossas obras. Ele sabe de todas as coisas. Talvez seja algo representativo, mostrando que realmente, né, aquelas pessoas estão recebendo a sentença justamente. Ok? O subtópico 3, o destino dos condenados. Então, diz aí que a condenação eterna não é apenas uma sentença decretada pelo Senhor no juízo final, mas acontece em decorrência de uma vida longe de Deus. O Senhor Jesus afirmou, está lá em João 3,18, né? Quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Então ali, na verdade, o trono branco, ele não é um lugar, né, segundo a maioria dos estudiosos, não é um lugar onde haverá absolvição. Quem estará ali já estará condenado, até porque aquele que não crê no Filho de Deus, segundo o próprio Filho de Deus, Jesus disse, já está condenado. Então ali ele só vai receber a sentença, né, merecida pelas suas obras. Então o que é que nós aprendemos neste ponto, né? Recapitulando aqui. Aprendemos o juízo final, né, que o juiz deste juízo será o próprio Cristo. Haverá livros, né, talvez representativos, mas livros que comprovarão, digamos assim, as obras de cada um e a justiça pela qual eles estão sendo julgados. E também vimos o destino eterno dos condenados, que é nada mais, nada menos do que o lago de fogo. É algo triste, horrível,
né? Até abro aqui um parêntese, se você está vendo esta aula e não é um cristão, talvez estava aí pelo YouTube e achou esta aula, né? Está assistindo. Se você não entregou a sua vida a Cristo, não foi alcançado pela graça, aproveite enquanto você está com vida, para que você não corra o risco de estar nesse juízo final. Se você tem algum comentário, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários para interagir conosco. Então vamos lá, ponto 2, novos céus e nova terra. Então vamos ver que Jesus, após o tribunal, né, o juízo final, ele vai estabelecer um novo céu e uma nova terra. Então, subtópico 1, o fim do mundo. Nós vamos ler um texto na Bíblia, né? Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Nós vamos estar lendo textos referentes ao fim do mundo. Segunda epístola de Pedro, nós vamos estar lendo aqui, capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos ímpios. Aí lá no versículo de número 11, diz: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Piedade, aguardando, né, versículo 12 agora, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então nós temos aí que esta terra que nós vivemos hoje, ela será, nós tivemos uma lição sobre o milênio, ela será restaurada para o milênio, mas nós aprendemos, se você não assistiu, assista a aula do milênio, nós aprendemos ali que o milênio não é o fim de todas as coisas. Ou seja, Deus ainda vai destruir a mesma terra renovada do milênio. Ele vai destruir esta terra e vai criar um novo céu e uma nova terra. Então haverá o fim deste mundo. Tem um ditado aí, né, que diz que o mundo não tem fim, são as pessoas que vão embora, né, e morrem. Na verdade, isso não é bíblico. Nós lemos em Pedro que a terra que agora existe está reservada como tesouro para o fogo. Ela vai ser destruída, expurgada, destruída, para que Deus crie um novo céu e uma nova terra sem pecado, e ali será o estado eterno. Número 2, a Nova Jerusalém. Então a Nova Jerusalém é o lar eterno e o destino final dos salvos. Então Deus, ele prometeu que habitaria no meio do seu povo, né? Então lá em Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 21, lá no finalzinho do livro, nós vemos versículo 2, né? Versículo 2 que diz: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E também o versículo 3, né, João escreve: e ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, a Nova Jerusalém, né, ela descerá do céu, do novo céu, né, e descerá para a nova terra, e ali será a habitação dos salvos, e Deus habitará com eles, né? Deus habitará conosco ali, porque nós nos enquadramos, né, se retermos firme até o final a nossa confissão de fé, nós nos enquadramos nesta igreja que
estará vivendo no novo céu, na nova Jerusalém, na presença de Deus para todo o sempre. Então, esse ponto 2, nós aprendemos aí, novos céus e nova terra. Nós aprendemos que esta terra, este mundo terá um fim, tá bom? E aprendemos que a nova Jerusalém descerá do céu e ela será uma habitação eterna para nós que somos salvos. Se você tem alguma pergunta aqui nesse comentário, aqui nesse ponto, deixa aqui nos comentários alguma colocação, algum acréscimo, alguma contribuição para o nosso canal, deixa aqui nos comentários para nós lermos depois e te dar um retorno aí, né, no seu comentário. Então vamos para o terceiro e último ponto. A alma é imortal e a vida não cessa. Então nós vemos aqui no subtópico 1, sofrendo para sempre. Então há duas doutrinas bastante prejudiciais à fé cristã que nós não cremos, né? Nós refutamos, respeitamos os seus adeptos, mas refutamos a doutrina. A primeira é o universalismo e a segunda, o aniquilacionismo. Resumindo, o universalismo ensina que no final todos vão ser salvos, até o próprio Satanás será salvo, seus demônios. Isso é uma doutrina antibíblica, porque no trono branco, no juízo final, nós já vimos no ponto 1, né, os condenados serão lançados no lago de fogo, então nem todos serão salvos, ok? E também o aniquilacionismo. O aniquilacionismo é uma outra doutrina que diz que os ímpios, né, deixarão de existir e não sofrerão eternamente. Mas se nós lermos Mateus capítulo 25, versículo 46, nós vamos ver: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O termo eterno aqui é aionios. O termo aionios, nesse contexto, é algo eterno. Então, a palavra eterno, unido com tormento eterno, e a palavra eterna, unida com vida, né, é a mesma palavra aionios. Ou seja, se a vida é eterna, o sofrimento também tem que ser eterno, porque os dois estão no mesmo versículo, utilizando a mesma palavra grega, né? Então, para aqueles que pensam que a vida para os salvos é eterna, mas para os ímpios não há sofrimento eterno, né? Precisa rever este versículo de Mateus capítulo 25, versículo 46. E também nós vamos ver no subtópico 2 uma relação mais profunda. 1 João 3 e 2 diz: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Ou seja, nós precisamos nos manter firmes para, no futuro, na eternidade, termos uma relação mais profunda com o nosso Deus, como nós lemos em Apocalipse. E o mesmo Deus habitará com eles, estará com eles, habitará com eles, né? Com os salvos na nova Jerusalém. Então nós vamos um dia, né, quando ele se manifestar, nós vamos vê-lo, vamos ver Jesus como ele é. Teremos corpos transformados, imortais. E viveremos para toda a eternidade. Então, o que nós aprendemos neste ponto? Nós aprendemos aqui que a alma é imortal e a vida não cessa. Então, aqueles que foram salvos estão salvos eternamente. Aqueles que forem condenados sofrerão no lago de fogo também eternamente. Ok? Vamos então para a revisão da nossa lição.
Mas antes, se você tem algum comentário aí a deixar, pode deixar aí nos comentários. Também alguma pergunta, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que nós vamos interagir com você. Então agora chegou a hora da revisão, através das perguntas. O que credencia Jesus Cristo a presidir o juízo de Deus? O que o que credencia o Senhor Jesus para ser o juiz? As suas qualificações, Sua obediência, humildade, devoção, submissão ao Pai, sua exaltação pelo próprio Deus acima de todas as coisas. A Bíblia diz que todo joelho terá que se dobrar diante dele. Então isso credencia o Senhor Jesus como juiz, para presidir o juízo de Deus. Então aí a pergunta 2, qual a heresia que ensina que a alma não é imortal? É o aniquilacionismo, que ele diz que a alma não sobrevive à morte, Ela não é eterna. E a pergunta 3, qual a heresia que ensina que todos serão salvos? O universalismo, que ensina que todos no final serão salvos. Pergunta 4, menciona algumas características acerca da Nova Jerusalém. Ela não tem templo, porque o Senhor é o próprio templo. Será construída com pedras preciosas, Ela tem 12 portas e nas 12 portas os nomes das 12 tribos de Israel. São algumas características da Nova Jerusalém. E por fim, número 5, descreva algumas características acerca do lago de fogo, que é o juízo, é o destino final dos ímpios. Ali o fogo jamais apagará, será a morada eterna do diabo, do falso profeta e do anticristo, e também de todos aqueles que não serviram a Deus e decidiram se rebelar contra Deus e viver uma vida sem Deus. Então espero, jovem, que esta lição tenha sido uma bênção para você, que Deus em Cristo te abençoe, e se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se aí, nos ajude, acione o sininho das notificações, tá bom? Para que você receba os vídeos, deixe o like aí para ajudar a fortalecer o canal e também compartilhe este canal nas suas redes sociais. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima.